Estamos continuando o curso EAD Século XXI sobre a Teologia do Corpo. Nesta aula, irei explicar como organizamos a distribuição das catequeses de João Paulo II, para que você possa compreender o caminho que iremos percorrer ao longo das aulas. Também irei sugerir livros para que você poderá usar como subsídio para as aulas, e o que é importante considerar para melhor compreender a teologia do corpo. A fim de abordar com maior clareza todo o caminho percorrido por João Paulo II em suas catequeses, dividimos o curso em 2 módulos, com 10 aulas, no módulo 1 e 9 aulas no módulo 2, com um total de 19 aulas. Acompanhe comigo no slide. Módulo 1, Aula 1, Introdução à Teologia do Corpo. Aula 2, As Catequeses de João Paulo II. Aula 3, O Plano Original de Deus para o Amor Humano, as Palavras de Cristo e a Solidão Original. Aula 4, O Plano Original de Deus para o Amor Humano, a Unidade Original e a Nudez Original. Aula 5, A Entrada do Pecado no Mundo, o Pecado Original, a Concupiscência, o Homem da Concupiscência. Aula 6, A Entrada do Pecado no Mundo, as Palavras de Cristo e o Adultério no Coração. Aula 7, Cristo, a redenção do corpo e o chamado a viver na pureza, recordando as palavras de Cristo e nem puritanismo, nem permissivismo. Aula 8, Cristo, a redenção do corpo e o chamado a viver na pureza, a redenção do corpo e a pureza e a vida segundo o Espírito. Aula 9, a ressurreição do corpo, as palavras de Cristo. Aula 10, a ressurreição do corpo, a ressurreição e o sentido esponsal do corpo e a comunhão dos santos. No módulo 2, na aula 1, nós teremos o celibato por causa do reino dos céus, as palavras de Cristo e a antecipação da futura ressurreição. Na aula 2, veremos o celibato por causa do reino dos céus, o celibato e matrimônio, celibato e significado esponsal do corpo. Na aula 3, o matrimônio como aliança e graça, a analogia esponsal, a palavra-chave, submissão mútua em Cristo e analogia esponsal. Aula 4, o matrimônio como aliança e graça, a analogia esponsal, matrimônio, sacramento primordial e sacramento salvífico. Aula 5, a linguagem do corpo do matrimônio, a dimensão do sinal. Os sinais sacramentais, a linguagem do corpo e a linguagem do corpo relida na verdade. Aula 6, a linguagem do corpo no matrimônio, a dimensão do sinal, cântico dos cânticos e quando a linguagem do corpo se torna a linguagem da liturgia. Aula 7, espiritualidade conjugal e procriação, a norma moral e a verdade da linguagem do corpo, a retidão da norma e sua viabilidade e paternidade responsável. Aula 8, espiritualidade conjugal e procriação, a verdade da linguagem do corpo e o mal da contracepção, regulação ética da fertilidade e delineando uma espiritualidade conjugal. Aula 9, uma conclusão da teologia do corpo. Em cada uma dessas aulas, procuraremos aprofundar os assuntos principais da teologia do corpo. As catequeses do Papa seguem uma sequência lógica. É impossível, porém, a gente trazer para esse curso todo o conteúdo das catequeses, porque o conjunto é muito extenso. Por isso, além do material de apoio deste curso que você terá acesso, se quiser aprofundar seu conhecimento sobre a teologia do corpo, existem alguns livros que recomendo. Acompanhe quais são eles no slide. Homem e Mulher o Criou. Catequese sobre o amor humano, João Paulo II. Amor e Responsabilidade, Moral Sexual e Vida Interpessoal. Teologia do Corpo para Principiantes, uma introdução básica à revolução sexual do Papa João Paulo II. Para efeito de acompanhamento das citações, as catequeses são numeradas sequencialmente. Se você estiver lendo um texto desse curso e se deparar com uma citação, onde no final aparece a sigla TDC, seguida por um número, por exemplo, TDC 33, isso significa que a numeração daquela catequese na ordem cronológica em que foi proferida por João Paulo II. No material de apoio, apresentamos uma tabela de referência em anexo, que permite identificar a data que cada catequese foi proferida, a partir de sua numeração sequencial. Isso permitirá que você realize outras pesquisas no futuro. Amar é dar tudo, depois dar-se a si mesmo. Já escreveu Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao estudar a teologia do corpo, é importante ter sempre em mente essa frase, pois se vamos conhecer o plano de Deus para o amor humano, é necessário saber o que é o amor. Entretanto,
não é importante lembrar somente disso. É importante também que se considere logo de início 2 pontos importantes. Primeiramente, é preciso estar aberto para compreender a visão de João Paulo II acerca do amor humano. Trata-se de evitar uma visão negativista com relação à sexualidade, como se ela fosse intrinsecamente má. Segundo João Paulo II, a relação de amor entre o homem e a mulher, inclusive no nível sexual, pode e deve ser integrado ao amor verdadeiro e ao chamado à santidade de cada ser humano. Um segundo ponto importante consiste em lembrar que a teologia do corpo não trata de condenação, mas esclarece ao ser humano o caminho da salvação. Todos nós sabemos o que é moralmente errado no campo da sexualidade, e todas as leis morais continuam plenamente válidas. Mas João Paulo II localiza Cristo primeiramente como redentor, não como moralista. Por isso que ele nos permite entender por que o pecado é pecado, pois ele nos afasta do plano de amor e da felicidade que Deus tem para o ser humano. Espero que através desse curso você possa ir entendendo de uma maneira bela e profunda como é a real união entre a teologia, que é o estudo de Deus, e o corpo humano, e assim viver o plano divino para a sua vida, plano que supera todas as nossas expectativas. Nesta aula, conhecemos como serão divididas as nossas aulas, para que você possa acompanhá-las com mais facilidade, e os livros que poderá usar como subsídios. Na próxima aula, falaremos o plano original de Deus para o amor humano. Espero você. Até a próxima aula!